Bom, galera, tudo bom? Hoje a gente está aqui de uma forma diferente, trazendo um médico especialista para falar um pouco para a gente sobre uma temática que a gente vê muito nos plantões de porta, de urgência e de emergência, né? Meu nome é Daniel, eu sou médico recém-formado, sou pós-graduado em nutrologia e medicina do esporte e estou hoje aqui com o Dr. Matheus, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a pergunta que eu vou soltar já já. Primeiramente, muito prazer, muito obrigado, Daniel. Eu sou Matheus Falcão, eu sou médico graduado aqui na Universidade Federal da Paraíba. Eu fiz minha residência de clínica médica e de nefrologia na Universidade Federal de São Paulo, fiz o meu mestrado lá também, estou no doutorado nesse momento. Sou docente efetivo da Universidade Federal daqui da Paraíba desde o ano passado e completei agora um fellow, uma especialização na parte de glomerulopatia lá na Clínica Maio. Basicamente, atuo na parte de nefrologia e do cuidado das doenças renais. Então, depois de tudo isso que a gente viu que é uma gama de conhecimento, uma gama de estudos, professor, como é que a gente pode passar para os alunos, para o pessoal que vai estar assistindo nossos vídeos, vendo o que a CalcMed pode trazer, como diagnosticar, como entender uma hipercalemia no meio de um plantão de pronto atendimento, que a gente sabe que no interior muitas vezes a gente não tem as medicações certas, às vezes os exames específicos, adequados, mas que a gente precisa saber diagnosticar porque é um diagnóstico clínico. Sim. Então, assim, sobre o aumento do potássio, que a gente chama de hiperpotassemia ou hipercalemia, geralmente é quando o potássio está acima do valor de referência, que costuma ser 5 ou 5,5, dependendo do laboratório. Eu acho que um dos principais pontos é que o aumento do potássio não gera sintomas. Os sintomas que geram, muitas vezes, são inespecíficos. Então, quando você tem um problema cardíaco, você sente dor no peito, ou quando você tem uma alteração na vista, pode sentir um borramento. Às vezes, os sintomas relacionados ao aumento do potássio podem ser fadiga, astenia, quando não, uma apresentação de uma arritmia grave. Mas não tem um quadro clínico específico. O potássio elevado, principalmente maior que 5,5, que a gente chama entre 5,5 e 6, que é uma hiperpotassemia moderada ou maior do que 6, que é uma hiperpotassemia grave, tem que ser intervido. Então, assim, potássios maiores que 6, você tem que solicitar um eletrocardiograma para ver se tem alguma alteração de arritmia, se tem alguma alteração eletrocardiográfica desse aumento do potássio. Caso haja, ou caso tenha um potássio maior que 6 ou 6,5, é importante tratar essa hiperpotassemia, proteger o coração com gluconato de cálcio ou com citrato de cálcio. Esse é o primeiro ponto. Potássios acima de 6, geralmente a gente lança mão de medidas que a gente chama medidas de shift, que é medidas de troca, que tem a glicoinsulinoterapia, que é quando a gente dá glicose com insulina para esconder esse potássio dentro da célula, ou a gente pode dar bicarbonato de sódio, quando o paciente tem uma acidose metabólica concomitante. E o principal, remover esse potássio do corpo. Ele pode ser feito de duas maneiras. Um, com um diurético que gera a eliminação desse potássio. Esse diurético é a furosemida e a gente utiliza ele principalmente se o paciente estiver bem hidratado ou até um pouco congesto. A gente não faz para pacientes que estejam desidratados. Né? Certo. E doutor, nesse caso o senhor falou que mediante o quadro da hipercalemia a gente pode ter algumas arritmias graves, né? Isso. No caso, e pode levar a parada cardíaca? Pode levar a parada cardíaca. A gente fala que virtualmente o potássio alto ele pode gerar basicamente todas as arritmias cardíacas, mas é mais comum as bradiarritmias, os bloqueios, pelo qual a gente vai intervir protegendo o coração com gluconato ou com citrato de cálcio e eliminando. A furosemida é uma opção, e uma outra opção é a gente utilizar quelantes intestinais, como o ciclosilicato de zircônio. São sachês que você toma para eliminar mais potássio nas fezes. Caso esse aumento do potássio seja refratário às medidas, aí um nefrologista tem que ser acionado para discutir a possibilidade de uma terapia renal substitutiva. Perfeito. Então, pessoal, depois de uma aula dessa de hipercalemia, não tem como a gente ficar com dúvida agora em como diagnosticar e como tratar. Mas a gente sabe agora e qual é a vantagem do aplicativo CalcMed para vocês. O aplicativo, junto com as diretrizes, junto com a literatura, segue todo um passo a passo. Então você consegue ver pelo próprio aplicativo qual é a dosagem do gluconato de cálcio que eu preciso fazer, quanto de insulina eu preciso fazer ou não, furosemida, qual é a dose. Então, com poucos cliques, você consegue selecionar o perfil do seu paciente, claro, com o que tiver disponível no local que você está trabalhando, e você consegue tratar de forma efetiva o distúrbio do seu paciente, que de certa forma é um distúrbio metabólico também, Sim, acredito. Exatamente. Então, pessoal, a gente está aqui, é uma nova forma de passar o conteúdo que a CalcMed criou. Não deixe de baixar o aplicativo, tá tanto para a plataforma do iOS quanto a plataforma para Android.
Não deixe de seguir Dr. Matheus, especialista de alta qualidade, especialista da minha família. Então sigam o Dr. Matheus, atendimento tanto presencial aqui em João Pessoa, como à distância. Um abração. Abraço.